Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos ocupando o estúdio desta emissora, a Vale TV, para comunicar convosco a palavra de Deus. Você está em sintonia com o programa Novo Nascimento, o órgão evangelístico e divulgação do Evangelho de Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Setor Floresta, Setor 5, Guarani e Vila Nova. Queremos desejar a todos os nossos irmãos que estão na audiência deste programa, do nosso setor, Setor 5, as mais ricas bênçãos de Deus. Também os nossos irmãos que estão nos ouvindo através desta emissora, na cidade de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, e aonde está atingindo as ondas sonoras desta emissora. Nós queremos dedicar esse programa ao nosso querido irmão Rogério, que está trabalhando na Vila Nova, juntamente com a sua família, juntamente com a sua esposa, na qual nós desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor para o servo do Senhor. Nós, devido à proximidade em que o mundo comemora a Páscoa, devido à proximidade de que o mundo comemora a ressurreição de Cristo, nós estamos falando sobre prisão, crucificação, e hoje nós vamos falar sobre ressurreição, na qual, na ótica do médico Lucas, capítulo de número 24, versículo 1, que nos diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Nós queremos, nesta oportunidade, falar um pouco, no tempo que nós temos, falar um pouco sobre ressurreição. Primeiro, após a crucificação, Jesus, então, foi levado como um homem qualquer, ele foi levado ao pó da terra. No capítulo de número 22 do Salmo, no versículo de número 15, estava predito isso, quando diz assim: A minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega ao paladar, e me puseram no pó da morte. Jesus, então, ele é colocado, conforme a predição do salmista, ele é colocado no pó da terra. E por quê? Porque ele disse no capítulo 3, verso 19 do livro de Gênesis, que todo homem após a morte voltaria para o pó da terra da onde ele saiu. Então Jesus, como era 100% homem e 100% Deus, ele então volta ao pó da terra para cumprir 100% daquilo que ele tinha falado ao seu respeito. Quem sepultou Jesus? Quem sepultou Jesus? Jesus foi sepultado pelo senador José de Arimateia. A Bíblia classifica esse senador como um homem de bem e justo. Veja, irmãos e amigos, que em todas as camadas sociais deste mundo existem pessoas de bem e pessoas com senso de justiça. Nós, lendo a Bíblia Sagrada, vimos que esse senador judeu, que era da cidade de Arimateia, ele não concordou com as outras pessoas que pertenciam ao concílio na condenação de Jesus. E agora ele vai perante Pilatos pedindo o corpo de Jesus para ser sepultado, conforme a palavra do Senhor.
Nós vemos, irmãos, que este homem, a Bíblia, como eu disse, trata ele como um homem de bem e justo. Nós vemos que em todas as camadas sociais, nós vamos encontrar pessoas de bem. Nós vemos que agora, por ocasião desta Lava Jato, essa falcatrua que está acontecendo na nossa nação, existem senadores envolvidos com a falcatrua, mas no meio dos senadores também existem pessoas de bem, e em todas as camadas sociais. Eu entendo que muitas vezes as pessoas classificam as pessoas e englobam todas as pessoas num só bloco, dizendo que todos são falcatrua, que todos são ladrões, mas a Bíblia diz que sempre existem pessoas de bem. E este senador era um homem de bem. Nós vemos que o povo que acompanhava Jesus, não estavam no sepultamento. Por que não estavam, pastor? Por quê? Porque primeiro eles não tinham dinheiro para fazer um sepultamento justo, um sepultamento digno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Deus, que providencia todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus então levanta esse senador José de Arimateia com o objetivo de fazer um sepultamento decente e justo para o Rei dos Reis, para Jesus. A Bíblia diz que enquanto o povo observava de longe o sepultamento, este homem enfrenta, e o povo não chegaram perto com medo, porque poderia Pilatos, então, visto que tinha crucificado Jesus e esses dois ladrões, querer crucificar mais alguma das pessoas. Então esse povo, com medo, eles ficaram de longe observando o sepultamento. A Bíblia diz que José de Arimateia, ele tinha um sepulcro que não tinha sido usado, e esse sepulcro tinha sido feito para ele mesmo na rocha e ainda não tinha sido usado. Então agora José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para Pilatos, que era o governador, e aí o governador permite que Pilatos desça Jesus da cruz, envolve o Senhor em lençóis e vai vai sepultar Jesus nesse túmulo dele que não tinha sido usado. A Bíblia diz que então Deus providencia um sepultamento justo para o nosso Senhor. Agora, nós estamos falando sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, então, isto é, domingo, várias mulheres foram até o sepulcro com o objetivo de colocar perfumes no corpo de Cristo e também embalsamar o seu corpo para que pudesse durar algum tempo. Mas quando elas chegaram ali no sepulcro, elas não encontraram o corpo de Jesus. Por quê? Porque já estava predito que Jesus não ficaria na terra, não ficaria no túmulo, que ele ia ressuscitar. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 12, e verso 40, que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ia ficar 3 dias no ventre da terra. Primeiro, nós vamos ver então que era o primeiro indício que Jesus não ia ficar na terra, mas que ia ressuscitar. Capítulo 12, verso 40 do livro de Mateus. Então, estas mulheres vão servir de testemunha que realmente o Senhor tinha falado a verdade e que ele não ia ficar no túmulo, que ele ia ressuscitar. No capítulo 12, verso de número 24 do livro de João, está escrito a seguinte palavra: na verdade, o próprio Jesus falando, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, dá muito fruto. Jesus então estava falando a respeito da sua morte como um grão de trigo que iria morrer, mas que através da morte desse grão de trigo ia gerar muitos frutos. A Bíblia diz que a morte do Senhor atraiu muitas pessoas para Deus. No versículo de número 32 do mesmo capítulo está escrito o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Jesus então estava falando que ele iria morrer, que ele iria ser levantado na cruz, mas ia atrair como um grão de trigo, ia atrair muitas pessoas. E hoje, a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, ainda continua atraindo pessoas para o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a primeira testemunha, as primeiras testemunhas são várias mulheres. São Joana, Maria Madalena e outra Maria, que foram ao sepulcro, então, embalsamar o corpo de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É a primeira prova da ressurreição de Cristo. A segunda prova, nós vamos ver que quando elas chegaram, então o sepulcro estava vazio, a primeira prova. A segunda prova, 2 discípulos no caminho de Emaús. Vamos então ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e em seguida nós continuamos falando sobre a ressurreição de Cristo. Fique ligado, nós voltamos em seguida.